Olá, meus queridos, iniciando aqui o nosso quarto episódio de Todo Católico Deve Saber, hoje falando sobre alguns temas que são, primeiramente, símbolos litúrgicos, tá? Algumas letras e inscrições que a gente vai ver dentro da igreja, né? E também a gente vai ver cores litúrgicas e, por final, o ano litúrgico. Beleza? Bora lá. Pessoal, explicando alguns símbolos litúrgicos, tá? A gente começa aqui pelo alfa e o ômega. Este símbolo aqui é uma letra grega, tá? A primeira letra e a última letra do alfabeto grego. O Azinho aqui, o alfa, e este sinal aqui, o ômega, tá? Simbolizando que Cristo é o princípio e o fim de todas as coisas. Ou seja, a gente inicia a caminhada e finaliza a caminhada na busca de Cristo. Bom, descendo mais aqui, a gente tem este símbolo, que também contém o alfa e o ômega, e temos esse X aqui e esse P. Bom, do alfabeto grego também, né? O X e o P, que correspondem às letras C e R da língua portuguesa, que significam Cristo. Elas significam Cristo, tá? Então, a gente vai vê-la muito em paramentos dos padres, no ambão e às vezes em algumas portas do sacrário, tá? Esta imagem aqui, que geralmente a gente vê um I, um H e um S, elas são palavras latim, que estão escritas em latim, né? E significa Jesus Salvador dos homens. A gente vai ver geralmente em algumas hóstias escrito assim. Aqui a gente tem um peixe, porque ele é símbolo de Cristo. A gente tem que no início do cristianismo, em tempos de perseguição, o peixe era o símbolo em que os cristãos usavam para representar o Salvador, em que as iniciais da palavra peixe, na língua grega, explicava que era Jesus Cristo, Filho do Deus Salvador, tá? Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, tá? Essa era o significado do peixe e ainda é usado hoje. A gente tem esse símbolo aqui, que é o I, o N, o R e o I, né? Elas são letras que são as iniciais das palavras latinas, latim, tá? Que significa Jesus, Rei dos Judeus. Tanto que a gente vê ela aqui na cruz de Cristo, tá? Bem aqui, ó. Em imagens pequena ou grande. E ela é compreendida no Evangelho de São João, que nos informa que essas palavras estavam escritas em 3 línguas, hebraico, latim e grego, sobre a cruz de Cristo, tá? A gente tem aqui embaixo o triângulo. Por que o triângulo? O triângulo, na liturgia da igreja, significa Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, simbolizando a sua união como um só ser. E a gente vai falar mais à frente um pouquinho do Círio Pascal, tá? Bom, agora falando um pouco sobre o Círio Pascal. Círio significa cera, tá? E, bom, ele é utilizado na Vigília Pascal como símbolo de Cristo, por causa da luz que ocorre, tá? Então, o Círio Pascal é símbolo de Cristo, luz, tá? Luz de Cristo, beleza? E ele contém uma cruz aqui, né? Tendo dos lados o ano em si da fabricação dele, né? O ano que está vigente, e escrito alfa e o ômega, que simboliza Cristo, a posição de Cristo
princípio e fim do tempo e da eternidade. Tá? E o círio estará aceso durante todo o tempo pascal e só será apagado à tarde do domingo de Pentecostes, tá? Beleza? E este foi o nosso vídeo sobre como que é o nome? Símbolos litúrgicos, tá? Onde a gente abordava estes temas. E mais para frente falaremos sobre outros temas. Muito obrigado e até a próxima. Bom, ao falarmos de símbolos litúrgicos, também falaremos de cores litúrgicas. E o que são as cores litúrgicas? A gente já vê muito, né? Durante celebrações, durante todo o ano. A gente vê as seguintes cores: o branco, o vermelho, o verde, o roxo, o preto e o rosa. O preto não é muito comum, tá? O preto não é muito comum. É até muito difícil a gente ver o preto. E o rosa, ele geralmente é usado 2 vezes no ano. 2 vezes no ano, tá? Então, bora lá. O branco, primeiramente branco, que significa a vitória, a paz e a alegria. Neste tempo pascal, a gente utiliza o branco, tá? Missas do tempo pascal e no Natal. Nas festas e memórias do Senhor, exceto as da Paixão, nas festas e memória da bem-aventurada Virgem Maria, dos santos anjos e dos santos não mártires, na festa não mártires, tá? Porque mártires são aqueles que morrem por Cristo. São degolados, são crucificados, alguma coisa assim, tá? Daqueles santos que tiveram uma vida santa. Nas festas de todos os santos, aquela festa que se reza todos os santos. São João Batista, a cátedra de São Pedro, que geralmente em alguns lugares não se celebra, e a conversão de São Paulo, tá? Então se utiliza neste tempo o branco, que, como eu disse, vitória, paz e alegria. Já o vermelho, a gente reconhece como sangue, fogo, o amor divino e o martírio. É usado no domingo da Paixão e na Sexta-feira Santa, domingo de Pentecostes, nas celebrações da Paixão do Senhor, na festa dos apóstolos e evangelistas e nas celebrações dos santos mártires, que nem a gente ali celebra São Pedro e São Paulo, se não me engano, se utiliza a cor preta, tá? A cor vermelha, perdão. O verde é a cor da esperança e utilizado em missas do tempo comum, em celebrações do tempo comum, geralmente você vai ver a igreja de verde, principalmente o padre. O roxo, que simboliza a penitência, é usado no tempo do Advento e na Quaresma, e pode ser também usado nos ofícios e missa pelos mortos. É mais comum, tá? Do que agora que eu vou falar, o preto, que é símbolo de luto, como a gente já bem sabe, e é utilizado nas missas pelos mortos. E tem algumas igrejas que na Sexta-feira Santa utiliza preto, tá? É uma recomendação da igreja. E, bom, é até muito difícil se utilizar preto. Geralmente é utilizado o roxo. E, bom, o rosa, que simboliza puramente alegria, e ele é usado em 2 dias específicos. Um que é o 3º domingo do Advento, finalizando o Advento, e no 4º domingo da Quaresma. Domingo da Alegria, são 2 domingos, tá? Geralmente uma que se utiliza a liturgia do Filho Pródigo, alguma coisa assim. É sempre um domingo de alegria, tá? E
ele é sempre às vezes utilizado naquele tempo onde tem alguma coisa ali mais séria, tá? E antes da gente finalizar, a gente vai falar sobre o ano litúrgico. Bora lá? Bora! Pessoal, aqui a gente utiliza este tipo de calendário, tá? Em círculo, para significar um ciclo, né? Um ciclo que a gente inicia e vai indo, beleza? Bom, o ciclo, ele se inicia aqui, ó. O ano litúrgico, ele começa aqui, o ano litúrgico. Ele é diferente do ano normal, que a gente utiliza, janeiro, fevereiro, março, abril, assim por diante, maio e até dezembro, né? Ele já é um tempo diferente. A gente utiliza geralmente o ano civil, que começa de janeiro e termina em dezembro. Já a igreja, ela utiliza o ano litúrgico, que é este daqui, que inicia no Advento. Ele inicia no Advento e finaliza na celebração de Cristo Rei, tá? Ele inicia aqui no Advento e finaliza no Cristo Rei. Por que isso? Porque a gente caminha com Cristo, desde o nascimento de Cristo até a sua morte. Tá? Então, acompanha a vida de Cristo. O Advento, que é a vinda de Cristo, é divididas em 4 domingos, tá? O Natal, daí a gente tem aquele tempo de Natal, celebra a Sagrada Família, Santa Mãe de Deus, Epifania de Nosso Senhor Jesus Cristo e Batismo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Daí a gente inicia o tempo comum, Jesus dá início às suas primeiras pregações, aonde neste tempo pode variar na quantidade de domingos, tá? Pode variar. E daí então a gente inicia depois do ciclo de Natal, começa no ciclo de Natal, tempo comum, e daí o ciclo da Páscoa, que ele começa ali na quarta-feira de cinzas, e daí se celebra a quaresma, com geralmente 5 domingos, tá? E no quarto domingo é 5 domingos, por causa dos 40 dias. Tá? Quaresma, 40 dias. 5 domingos e ali o quarto domingo, lembrando que é o domingo da alegria. E daí a gente celebra ali, na liturgia da igreja, aqui o domingo de Ramos, que é início da Semana Santa, né? Domingo de Ramos, daí a segunda-feira santa, terça-feira santa, quarta-feira santa, e damos início ao Tríduo Pascal, que é a sexta-feira santa, sexta-feira da Paixão, que tem a Via Sacra, a caminhada, né? E daí temos ali a gente inicia na quinta-feira, né? Na quinta-feira santa, que se tem a Santa Ceia, que é a instituição da Eucaristia e do sacerdócio, e ali quinta-feira lava-pés, daí a sexta-feira santa, que daí vem a Via Sacra, e daí depois o sábado de Aleluia. Daí a gente celebra o domingo de Páscoa, e daí depois a gente vai celebrar mais 6 domingos de Páscoa, tá? 6 domingos, onde no segundo domingo da Páscoa é celebrado o domingo da Divina Misericórdia, que já tem vídeo no canal sobre isso. Daí a gente celebra a Ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo e o Pentecostes. E daí Santíssima Trindade, tá? Que daí a gente inicia o tempo comum, quando inicia Pentecostes, fim do ciclo da Páscoa. E daí Santíssima Trindade, início da segunda parte do tempo comum. Revivemos tudo que Jesus Cristo disse e fez para a nossa salvação.
e finaliza este ano litúrgico com o Cristo Rei. Beleza? Então, este é o ano litúrgico, tá? Bora lá falar um pouquinho sobre cada ano sobre cada tempo litúrgico? Bora, né? Bom, o Advento, que significa a vinda do Senhor, a chegada, né? O Natal, que é o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Vale lembrar, aqui, ó, o menino Jesus que deve ser, portanto, o centro de toda a festa e não a figura do Papai Noel ou a preocupações com presentes, enfeites e outras coisas que às vezes deturbam o sentido do Natal. Aproveite para fazer uma novena antes do Natal, fazer uma novena em casa ou na igreja, com a família e seus amigos, pedindo ao menino Jesus a graça de um novo ano, cheio de graça, paz e um bom trabalho para você e sua comunidade. O nascimento de Jesus Cristo em nossos corações, tá? Na quaresma, 40 dias, tá? Como exemplo, os 40 dias que os hebreus permaneceram no deserto, 40 dias em que Elias caminhou, nos 40 dias em que Jesus jejuou, tá? Tempo de penitência, oração. E o tríduo pascal, como eu falei, ali quinta-feira santa, Santa Ceia, né? Sexta-feira da Paixão e sábado de Aleluia, com a Vigília Pascal. Quinta-feira Santas, Quinta-feira Santa que eu falei, né? Instituição da Eucaristia, Lava-Pés. Sexta-feira Santa, a Via Sacra. Sábado de Aleluia, que dá início à Vigília Pascal, que contém no sábado de Aleluia a liturgia da luz, que se tem a vela acesa lá, né? A liturgia da palavra, liturgia batismal e a liturgia eucarística, tá? Onde a gente geralmente finaliza com aleluia. O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia, tá? E aqui a Páscoa, que significa em hebraico, significa passagem, rememorando a passagem de Moisés com todo o povo hebreu ao retirar do Egito e libertar-se da escravidão. Também Jesus, ao ressuscitar, passou da morte para a vida, da escuridão para a luz. E nós também somos convidados a fazer a mesma passagem. Isto é, ressuscitar com Jesus para o amor e ao serviço e ao próximo. Onde existe a oitava da Páscoa, e daí a gente se celebra ali os outros domingos da Páscoa, 50 dias. O tempo comum, acontecimentos da vida de Jesus. E as solenidades, festas e memórias, tá? Louvor ao Senhor, à Virgem Maria, aos santos, aos mártires e um agradecimento a Deus por todas as suas virtudes, tá? Celebrado festas de padroeiro, de algum santo específico e assim por diante, tá? Então, são vários os contextos onde a gente se celebra durante todo o ano litúrgico, beleza? Então foi isso, meus queridos irmãos e irmãs, finalizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o próximo.